Boa noite, pessoal. Boa tarde ao mesmo tempo, né? Porque, muito embora a cronologia nos dê um horário noturno, ainda tem sol lá fora com um tempo meio nublado. Mas, então, uma boa tarde, boa noite a todos. É um prazer voltar aqui para Itajaí para fazer essa formação para o ENAD. Alguns de vocês talvez não me conheçam, mas eu sou professor da casa, formado aqui nas Ciências Sociais, professor no curso de Direito, na disciplina de Sociologia Geral e Jurídica. Talvez alguém pode ter sido meu aluno aqui, no matutino ou no noturno, mas eu sou lotado em Balneário Camboriú, onde é o meu maior ponto, então a maior parte dos meus alunos são de lá. A noite de hoje é uma continuidade do que eu trabalhei com vocês em outubro, onde nós falávamos sobre sociabilidade primária e secundária, mostrei algumas questões atreladas à noção de cultura e como se formam, por exemplo, as relações, né? E trabalhamos algumas situações atreladas, por exemplo, à questão racial. Mas na noite de hoje eu vou buscar me aprofundar em outras temáticas que são importantes e pertinentes para a formação de futuros operadores do direito, quanto também para internacionalistas. Joia? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre Estado, um pouquinho sobre direito, um pouquinho sobre cidadania e um pouquinho sobre violência. É uma tentativa de retomar alguns valores da formação propedêutica de vocês, tanto no direito quanto nas relações internacionais, e que são de fundamental importância para poder vencer, não é, o ENAD. Lembrando que o ENAD é uma prova que vai tentar articular esses conhecimentos. Não necessariamente ele poderá estar trabalhando conceito duro, pesado, mas a reflexão sociológica será exigida de vocês numa prova do ENAD, né? Em maior ou menor grau, dependendo da área que você está. Ok? Então, a gente vai fazer uma introdução a um tema que eu acho que é muito importante, que é pensarmos a formação do direito, para pensarmos, então, o Estado moderno contemporâneo. E, obviamente, que eu sou obrigado a entrar na filosofia política e lembrarmos de três autores, chamados de contratualistas, que vão emprestar para nós suas reflexões e que vão embasar a formação de um Estado moderno do direito. O que nós temos aqui? O primeiro desses autores é Thomas Hobbes, um monarquista, que vai fazer uma defesa intensa a esse respeito. E Thomas Hobbes tem como característica básica fazer uma distinção entre aquilo que ele chama de estado de natureza e estado de contrato, ou o estado civil, que é o que nós temos hoje. Como que esse cara, como que esse autor, esse filósofo, pensa necessariamente as relações? No entendimento dele, no estado de natureza, todos os homens são maus. Você nasce mal. Uma característica sua. Ok? E dessa característica, é importante dizer que Thomas Hobbes entende que todos nós somos iguais no estado de natureza. Essa igualdade faz com que tenhamos a necessidade, muitas vezes, de sobrevivência. Muitos aqui têm habilidades distintas. Mas imagine, por exemplo, uma macieira, e você é um indivíduo que necessita matar a fome. Eu também. Como que eu vou me antecipar a você no estado de natureza, segundo Thomas Hobbes? Ora, eu vou te atacar, necessariamente eu vou te matar. Veja que Thomas Hobbes coloca um princípio básico, que é a ideia da sobrevivência. Muitos de nós interpretamos erroneamente achando que isso é competição. O que eu tenho a dizer para vocês, a partir da antropologia e a partir da sociologia, é que nós não somos competitivos por natureza, como característica biológica, mas nós somos seres sociáveis, que construímos, a partir de relações, algumas necessidades, não é? Que são artificiais. Aí você pode falar assim, bom, mas Cadu, na natureza, nós vamos encontrar animais mais fortes que matam animais mais fracos para se alimentar. É uma questão de competição? Não, caríssimos. É uma questão de sobrevivência. O animal mais forte mata o mais fraco porque precisa comer. A competição se dá, por exemplo, se assim posso dizer para vocês, nas Olimpíadas, onde você disputa uma medalha de ouro, prata ou bronze. É uma construção social esse processo da competição. O barulho não sou eu, tá? Só para deixar claro, ok? Então, Hobbes entende que nós somos iguais no estado de natureza e, por um processo de sobrevivência, tendemos a antecipar o passo do outro. Fazendo o quê? Matando ele. Porque eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso sanar minhas necessidades naturais, ok? Então, essa ideia que se coloca aqui mostra que no estado de natureza nós éramos pessoas livres, completamente livres. O problema é que no processo evolutivo, segundo Hobbes, nós começamos a produzir muitos conflitos e as mortes violentas foram se generalizando. À medida que isso foi crescendo, não é? Em algum momento da história, segundo Hobbes,
teríamos nos reunido em assembleia, e nesse processo de assembleia, decidimos eleger um de nós para que pudesse fazer a unidade desse grupo, criando, então, um Estado, não é? Ou seja, criando a lei, o contrato social, e a partir desse contrato, nós teríamos entregue a nossa liberdade de fazer aquilo que nós gostávamos, ou que nós queríamos fazer, para que esse indivíduo pudesse, então, nos gerir e nos punir, caso não quebrássemos o contrato social. Então, o que nós vamos herdar de Hobbes para a formação do Estado contemporâneo? A ideia de um líder, necessariamente o executivo. Então, precisamos de um líder, que pode ser hoje, nos dias de hoje, o primeiro-ministro, pode ser o príncipe, okay? Pode ser o presidente, e que seja um executor da norma. Essa é a ideia básica que nós vamos encontrar em Hobbes. Perfeito? Então, isso que nós herdamos dele. Mas nós temos um outro autor, que é, digamos, o antônimo, a inversão da proposta hobbesiana. Um francês liberal, chamado Jean-Jacques Rousseau, que tem como finalidade pensar que no estado de natureza nós somos bons, inversamente à lógica hobbesiana. E por que nós seríamos bons? Bom, nós teríamos saído do estágio de animalidade e num processo de, digamos assim, evolução, porque a palavra evolução para Rousseau ela é negativa. Você vai dizer assim, mas Cadu, evoluir não é uma coisa boa? Depende da situação. Se você estiver doente, também pode evoluir para um quadro de óbito, Então, veja que nem sempre a palavra evolução significa algo positivo. Então, para Rousseau, nós evoluímos. Porém, toda vez que a humanidade dá um passo evolutivo, ela se degenera, ela se torna pior. Então, Rousseau diria que no estado de natureza nós éramos bons, seríamos os bons selvagens, teríamos nos afastado dos animais e agora estaríamos vivendo numa boa. O problema foi que, em determinado momento histórico, segundo Rousseau, o que ocorreu, um de nós decidiu pegar um pedaço de chão, cercar e dizer, isso é meu. Quando esse homem fez isso, ele criou uma coisa básica. E foi o quê? A propriedade. E estabeleceu a diferença entre todos nós. Porque, veja, ao estabelecer a propriedade privada, ele cria também a mercadoria. E tudo aquilo que está dentro daquele espaço que antes era coletivo, era nosso, agora tem um dono. E o pior de tudo é que ele encontrou pessoas suficientemente passivas que aceitaram que ele justificasse que aquilo agora era dele. E, portanto, as pessoas que necessitavam coletar os alimentos ou pescar os peixes naquela região, agora tinham que pedir permissão a esse senhor. E assim teríamos criado a grande diferença. Então, diante disso, o próprio Rousseau vai dizer que, à medida que estamos evoluindo, ocorre o seguinte: começamos a nos tornar maliciosos. E as pessoas tendem a retirar os mais fortes, a roubar os mais fracos. E isso é injusto. Diante de tal injustiça, em algum momento, não se sabe quando, o próprio Rousseau disse que teríamos feito um contrato social. E nesse contrato social, o que rege é a igualdade de todos. Mas como assim a igualdade de todos? É a ideia do bem comum. Por que a ideia do bem comum, Cadu? Simples. A ideia é criar um instrumento artificial que regule os diferentes. Rousseau, como um liberal, sabe mais do que ninguém, de que ninguém nesta sala é igual. Todos nós somos diferentes. Perfeito? O problema é que existe o mais forte, o mais fraco, e isso vai fazer com que, às vezes, o mais forte usurpe o mais fraco. Eu posso roubar você. Isso não é bacana. Então, o que acontece? Criamos um instrumento artificial exterior a nós, chamado direito. E esse direito deve tratar os diferentes como iguais. É por isso que você estuda aqui no curso de Direito, ou também nas Relações Internacionais, que todos nós somos iguais perante a lei. É a única igualdade possível, caríssimos, a lei. Porque, enquanto seres humanos, somos todos diferentes. E é preciso criar um sistema, então, com características universais, de tratamento entre os diferentes. O que o Rousseau emprestou para nós, para a formação do Estado moderno contemporâneo? Ele basicamente criou o legislativo. A ideia básica, a gênese do legislativo está nele. Por quê? Simples. Busca compreender. Quem cria a lei é o povo. Quem faz o contrato social, segundo Rousseau, é o povo.
O povo que cria a lei lá no contrato social de Rousseau quer um soberano? Não. Ele quer uma lei feita pelo povo para o povo. Ele não quer o soberano. A lógica básica dele é pensar basicamente um parlamentarismo. Mais ou menos nesta lógica, que estaria incrustada em Rousseau. Ok? Então, a formação do Estado moderno contemporâneo toma como pressuposto básico a formação desses três contratualistas. Como falei, Hobbes, nós temos o chefe do executivo, em Rousseau nós temos a ideia do legislativo, e com John Locke nós temos a ideia do contrato formalmente colocado e essa execução. Perfeito? Muito bem, um homem livre. Dito isso, agora você sabe basicamente como que filosoficamente nós podemos sustentar a existência de um Estado moderno contemporâneo. Bom, ótimo. Mas nós precisamos falar de uma outra situação que é importante, me parece que perdeu sentido para muitos de nós, até mesmo na academia, que é o quê? O significado, não é, da formação dos direitos, a partir dos estudos de Thomas Marshall, um sociólogo norte-americano, que fez um estudo buscando compreender a gênese da formação dos direitos, não é? Na sociologia, quando nós estudamos a formação dos direitos, nós temos três categorias clássicas, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Mas vocês aqui no direito, quando estudam a formação dos direitos, acabam construindo que a ideia do direito civil e do direito político são direitos de primeira geração. Na sociologia e na ciência política, nós fazemos de forma diferenciada. Mas vou tentar esclarecer rapidamente para vocês, né, o que significam cada um desses direitos. Os direitos civis, que são direitos de primeira geração, não é? São todos aqueles direitos que tentam trabalhar as noções de liberdade, das quais é importantíssimo lembrá-los que a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento estão intimamente ligados. Por quê, Cadu? Por uma noção básica. Nós estamos fazendo a Revolução Francesa, estamos cortando a cabeça do rei, não é? E um dos problemas básicos que nós tínhamos é que nós tínhamos uma religião única que não permitia professar uma fé. Oi, funcionou, né? Tínhamos uma religião única que não permitia que você professasse uma fé diferente. Então é óbvio que a liberdade religiosa está atrelada diretamente à liberdade de pensamento. Agora, a liberdade de pensamento puxa também uma outra situação muito comum e debatida por nós, que é o quê? A liberdade de expressão. Não dá para pensar, não dá para cogitar a possibilidade de um direito civil, de uma liberdade de pensamento, que não seja uma liberdade de expressão e que não seja uma liberdade religiosa ao mesmo tempo. Não é? E aí você vai perguntar assim, Cadu, eu tenho, na lógica dos direitos, eu tenho direito para falar o que eu quiser? Tem. Você tem, por um princípio liberal, o direito de falar o que você quiser, a qualquer modo, de qualquer jeito, ao passo que você tem um dever, não é, de arcar com as consequências daquilo que você fala. Então você tem direito de expressão, mas você não tem direito de ofender. Isso é um princípio básico que os direitos, né, estão sendo colocados. Então você conquista isso. Quando que iniciam os direitos da liberdade? Por volta do século XVII, entre o XVIII e o iluminismo puro. Cadu, tem data para acabar? Eles estão garantidos? Tem data para começar, amigo, mas as lutas pelas liberdades estão aí ainda hoje. Estamos tentando efetivá-las, muitas delas, não é? Outro tipo de liberdade interessante é a liberdade de ir e vir, que eu costumo dizer que é uma historinha muito mal contada, né? Porque, por exemplo, para que eu possa sair daqui e chegar em Florianópolis, eu tenho que passar no pedágio. Então não está muito bem equilibrado ainda essa historinha, né? Aí você fala, pô, mas você pode passar. É, eu posso passar, mas depois vem a multa, né? Então, como que eu posso pensar essa ideia da liberdade de ir e vir? Problemas pontuais em Santa Catarina, como em Florianópolis, o caso dos beach clubs, não é? Onde necessariamente fizeram praias quase que privadas para determinados clubes. Então, essa restrição, em alguns pontos, né, nos lembram que nem sempre a liberdade do direito de ir e vir está, de fato, caracterizada para todos. Joia? Temos ainda o direito à propriedade, que já foi explicado para vocês.
A liberdade contratual, uma das grandes conquistas que a Revolução Francesa vai trazer para nós como pensamento liberal. Afinal de contas, você cansou da Univale, não quer mais saber disso daqui. O que você pode fazer? Você desce ali, quebra o contrato, paga a multa, deixa em dia, PT saudação. Ninguém vai pegar uma arma e vai atrás de você, né? Volta para a Univale. Não é assim. Joia? Agora, é preciso evitarmos o anacronismo. Os direitos civis que estão sendo construídos justamente no processo de transição, da saída da lógica da monarquia para a implementação de uma ideia de república. Né? Então, nós estamos brigando contra quem? Contra o senhor feudal, que não permitia que você tivesse um contrato a não ser aquele estabelecido por ele. Mas eu quero ter a liberdade de fazer isso. Outra grande liberdade que a gente pode estar falando para vocês aqui é a liberdade de trabalho. Vocês, mais do que eu, podem dizer isso. Você tem liberdade de escolher o trabalho. É por isso que você está aqui. Fazendo uma graduação, talvez para buscar amanhã depois, seguir na atividade profissional a qual você talvez almeja, que seja um concurso público, né, para ser ou um juiz, ou para ser um promotor, ou para ser, por exemplo, um oficial de chancelaria, né, estudando no Instituto Barão do Rio Branco. Então, você tem essas liberdades. Então, conquistadas as liberdades civis, nós podemos, então, falar das liberdades de características políticas. Porque agora que nós temos a liberdade de expressão, chega a hora, necessariamente, a partir do século XVIII até o século XX, a tentativa de buscar representatividade. E, caríssimos, não há nada de errado em você querer se filiar a um sindicato, não há nada de errado você querer se filiar a um partido político, seja ele qual for. Não há nada de errado você querer necessariamente participar de manifestações. Isso é o direito político, que se inicia a luta lá pelo século XVIII. Né? Agora, nós sabemos muito bem que a questão da livre manifestação não é bem assim. Muito embora tenhamos a livre manifestação, nós, principalmente eu que estudo movimentos sociais, né, nós sabemos que, dependendo contra quem você se manifesta, não é? O tratamento do Estado será diferenciado. Isso é ponto fatídico. Okay? Contra quem você se manifesta o objeto da manifestação não será bem aceito pela estrutura do Estado. E como que o Estado geralmente atende a esse tipo de demanda? Com repressão. Então, uma característica básica. Você tem liberdades, mas essas liberdades também estão um pouco ameaçadas já faz algum tempo. Principalmente nos Estados Democráticos de Direito e com a ideia de lei de segurança nacional. Tem que ficar ligado com isso. Né? Mediram a febre agora, recentemente, numa tentativa, por exemplo, de... Lembra as manifestações de 2013? Quando subimos no alto do Congresso e gritamos para eles em alto e bom tom e dissemos assim, porque nós viemos aqui para dizer para eles que o que eles estão fazendo está errado e que nós queremos um país mais democrático? Pois é. A febre que tentaram medir há mais ou menos 2 semanas atrás foi alterar a Lei de Segurança Nacional, fazendo com que manifestações daquele tom e que falem mal, por exemplo, de políticos, especificamente deputados e senadores, transformaria você em terrorista. Essa é uma realidade. Então, temos que tomar cuidado quando a gente fala que você tem liberdades de expressão ou de manifestação política. Ok. Para a gente avançar, é importante também lembrar que, a partir do século XX, começamos com a lógica básica dos direitos sociais. Mas o que são direitos sociais? São ideias de políticas públicas universais. Né? Quando que elas iniciam? Mais ou menos a partir de 1929, com o crash da Bolsa, não é? Com a crise do liberalismo. Então, nós vamos ter um tiozinho capitalista também chamado John Maynard Keynes, que vai fazer uma proposta de salvamento do capitalismo, não é? Uma política fiscal no qual ele propõe serviços de Estado, o qual o grande capitalista não gostaria de trabalhar. Então, ele começa a criar a ideia das grandes estatais. Né? E aí os social-democratas, que seria uma outra corrente, observam a possibilidade de implementar a ideia da social-democracia e abraçam essa reforma fiscal do Estado keynesiano, implementando o que vocês vão conhecer ao longo da história de welfare state, ou Estado de bem-estar social, né? Que teve uma grande força a partir da década de 30, né? E que se espalhou com muita ênfase na Europa. E o que ele está tentando trazer para você? Serviços universais, tais como o direito à educação.
E você, por exemplo, bem ou mal, está num país que oferta educação pública. Né? Agora, se ela é de qualidade, isso é uma outra história, mas nós temos. A ideia da previdência, eu sempre digo que um dia eu pensei que ia me aposentar, hoje eu tenho certeza que talvez eu não consiga, e vocês então nem se falem. Não é? Mas a ideia da previdência é um pouco a ideia de que você tem que trabalhar, alguém precisa te ajudar a arcar com as contas, para que depois você possa gozar, talvez, com dignidade e liberdade, uma ideia cidadã na terceira idade. Não é? Lazer. Bom, o que é lazer, pessoal? Quando a gente discute lazer, as pessoas acham que talvez lazer é ir para a praia. Bom, é uma ideia de lazer. Mas o que é uma política pública universal de lazer? É promover cultura. A questão é que nós não somos treinados para a cultura, mas adoramos criticar a cultura, principalmente aquela que nós não entendemos. Não é? Então nós podemos falar de arte erudita, mas nós podemos falar de arte popular. Eu posso falar de Bach, Chopin, Beethoven, como eu posso falar de Boi Bumbá e Terno de Reis. Isso é cultura. E é o quê? É lazer. Em Balneário Camboriú nós resolvemos o problema do lazer. Como? Você passa lá, tem umas pracinhas, tem umas bolas de ferro e os velhinhos estão tudo assim. Desculpa, mas isso não é lazer. Isso é fingir que é lazer. Quanto de acesso ao teatro você teve? Quantas óperas você conseguiu assistir? Quantas cameratas você conseguiu participar? Ou quantos shows artísticos de ruas foram promovidos para você? Pois é, nós não temos lazer. E quando eu falo lazer, também estou falando de esportes. Temos acesso a tudo isso? É um pouco complicado, a gente sabe muito bem. Não é? E acesso ao sistema judiciário. Muito bem, eu tenho acadêmicos de direito aqui, futuros operadores do direito. Você, melhor do que ninguém, sabe quais são os problemas, por exemplo, em Santa Catarina, ao acesso do direito. Quando nós falávamos, há algum tempo atrás, de advocacia dativa. E hoje, falamos do que mesmo? Como é que é a advocacia que a gente tem em Santa Catarina? É o quê? Gente, qual que é a advocacia que a gente tem hoje gratuita? Isso mesmo, Defensoria Pública. Com uma dificuldade tremenda de promover justiça, né? Porque a quantidade de pessoas trabalhando para atuar é difícil. Então, você vai me perguntar, Cadu, esses 3 direitos que você listou para nós aqui, eles estão efetivados? Caríssimos, eles têm data para começar, mas não têm data para serem efetivados. E a maioria de nós estamos lutando para a manutenção ou para a obtenção de alguns que ainda não aconteceram. Mas isso é o que Marshall estudou classicamente e que pode aparecer numa prova do ENAD fácil para você. Hoje, na atual conjuntura, nós já falamos de mais 2 tipos de direitos, que nós vamos chamar de direitos difusos, que são os direitos de 4ª geração e o de 5ª geração. O que viria a ser um direito de 4ª geração? Um direito de 4ª geração, um direito difuso, que não é bem definido, seria a ideia básica do acesso à informação. Sabe, transparência? Administração pública com transparência? É isso. Será que nós temos transparência nas informações? Mas também o direito de 4ª geração trata de uma outra temática, que pode estar atrelada ao princípio da vida e da bioética. Não é? Manipulação genética, por exemplo, que é um problema, diríamos assim, uma questão, um calcanhar de Aquiles dentro da bioética e que está inserido nessa temática dos direitos de 4ª geração. E, para os direitos de 5ª geração, nós temos a internet das coisas. Ou seja, é pensar o fluxo informacional de quem é ou quem é o dono dos dados que circulam na rede. É algo novo, o direito, lembrando que o Brasil é o primeiro país a produzir o Marco Civil da Internet. Nós temos uma legislação que tenta fazer algum tipo de regulação, algo que surgiu no Brasil a partir da Lei Caroline Dickmann, quando vazam seus dados, é importante lembrá-los disso. Tive o prazer de orientar o primeiro trabalho do direito sobre essa temática. A gente fez um estudo sobre a arquitetura da rede e, então, estudamos o Marco Civil da Internet para entender esse processo, quais seriam as possibilidades e limitações dessa... Foi um trabalho muito bacana, que eu lembro que a gente fez, mas pensar a internet das coisas. Ótimo? Então, eu consegui definir para vocês a formação da ideia de Estado, a partir dos contratualistas, apresentei para vocês as ideias básicas dos direitos civis, políticos e sociais, clássicos de Marshall, e retomei um assunto novo, que são os direitos difusos, de 4ª geração e de 5ª geração. Vamos avançar? Muito bem. Pensar um pouco sobre cidadania.
Vocês aqui nessa sala, incluindo, obviamente, nós somos cidadãos? É uma boa pergunta. E nós temos duas formas de explicarmos isso para vocês. Eu posso pensar cidadania pelo viés formal, né? Ou o que nós vamos chamar de cidadania formal. O que é cidadania formal? Basicamente, e simples, é aquela teórica positiva, está na lei. Olha, eu sou cidadão, né? Mas existe a lógica básica da cidadania real. E o que vem a ser a cidadania real? É aquilo que de fato acontece no cotidiano. A ciência política, a sociologia, está muito interessada em compreender, obviamente, o quê? A cidadania real, tomando como parâmetro a cidadania formal. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma observação do Oliveira, segundo ele, cidadão é um indivíduo que vive com dignidade e liberdade. Gostou? Olha que bonito. Formal. Está no papel. Direito positivo. Indivíduo que tem dignidade e liberdade. Vamos fazer uma reflexão rápida? O que significa dizer que você é um indivíduo com liberdade a partir do pensamento liberal? Que você é um indivíduo que tem, por exemplo, dinheiro para consumir. Ou que tem necessariamente dinheiro suficiente para ter dignidade de vida, pagar situações básicas. Qual é a realidade do Brasil? Pensa rápido. Qual é a realidade do Brasil? A maior parte dos brasileiros gozam desta liberdade, desta dignidade? Bom, é importante lembrar para vocês que nós somos a elite. Sim. Por quê? Porque você está num curso universitário. Isso é para poucos no país. Muito embora tenhamos aumentado o acesso, não é, ao ensino universitário, isso nos coloca, pelo menos, numa ideia de uma possível, quem sabe, elite intelectual. Muitos não estão aqui. Olha quantas cadeiras vazias. Perfeito? Então, se nós, que somos nós, muitas vezes passamos perrengue por questões financeiras e temos limitada a nossa ideia de liberdade e dignidade, imaginemos o restante da população brasileira. Vamos avançar? Um dos grandes sociólogos brasileiros foi um tiozinho chamado Betinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi um dos caras que instituiu a campanha da fome no Brasil. Fez um trabalho muito bonito. Infelizmente, ele era hemofílico e veio a contrair HIV e faleceu por complicações da AIDS, né? Há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, diga-se de passagem. E Betinho tem um conceito sobre cidadania que é fantástico. O conceito de cidadania de Betinho trata do seguinte modo: o cidadão é aquele que participa ativamente da vida política. E quando eu falo que ele participa ativamente da vida política, eu não estou dizendo que ele é um indivíduo partidarizado. Ele está lá no PMDB, no PT, no PSL, seja qual P for. A participação política, a partir de uma visão weberiana, ela é muito maior do que estar filiado a um partido político. Por política se entende disputa de poder, possibilidade de convencer alguém a fazer alguma coisa. Isso é política como um todo. Então eu te pergunto assim, vamos pensar o seu pai, durante toda a sua formação de ensino médio, quantas vezes ele teve a oportunidade de participar de uma reunião de pais e filhos e mestres na escola? Quantas vezes ele teve a oportunidade de participar de uma reunião da associação de moradores, obviamente, do seu bairro? Ah, Cadu, foram raras as vezes que ele conseguiu fazer isso. Então, eu tenho uma coisa para te dizer, meu amigo, minha amiga. Seu pai, assim como você, assim como eu, não somos cidadãos reais. Formais é verdade, juridicamente, mas não na realidade. Porque se você não tem a liberdade de participar de um processo político, que é, por exemplo, uma reunião de pais e filhos, a sua liberdade e também a sua dignidade está limitada. E por que boa parte dos pais não conseguem, por exemplo, participar de um processo tão simples como a reunião de pais e filhos? Porque ele tem que trabalhar. E porque no final do mês ele tem que pagar a conta. E então, o que eu tenho a dizer para vocês? Não somos cidadãos. Realmente. Formalmente a história é outra. Percebem o problema que nós temos nas mãos? A batata quente? Se nós temos essa dificuldade de termos liberdade e dignidade de vida para participar, imagina a maior parte da população brasileira que não tem isso, que não tem essa dignidade mínima. Mas vamos fazer uma reflexão um pouco maior, porque o mais importante do conceito do Betinho, que é o que está aqui,
eu esqueci de grifar. Que é o quê, Cadu? É a frase que vem depois e que diz o seguinte: tudo que acontece no mundo acontece comigo. A partir do momento que você entender essa frase, você será um cidadão pleno de convicção, talvez não de ação ainda. Mas o que significa dizer que tudo que acontece no mundo acontece comigo? É fácil, gente. Eu não posso esperar a água bater na bunda para aprender a nadar. Eu não posso esperar a violência bater a minha porta. Eu tenho que antecipar o passo. A ideia é meio que um princípio robesiano. Eu não posso esperar o outro lá pegar a maçã. Eu tenho que matar o cara antes dele pegar a maçã. Mas no sentido positivo do termo. Porque o cidadão é aquele que se antecipa às relações políticas existentes. Compreendem isso? Então vamos lá. Para você entender basicamente uma ideia de cidadania bem simples. Sabe quando uma mulher apanha? A gente já teve discussão de gênero aqui quando eu estava em outubro. Sabe quando uma mulher apanha? Se costuma dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, perfeito? A gente já sabe que isso está errado. E as campanhas começam a trabalhar isso, aquilo que a gente já estudou lá atrás. Quando uma mulher apanha de um homem, obviamente, não foi aquela mulher que apanhou. Todas vocês apanharam, inclusive todos os homens que não participam dessa violência. Ou seja, tudo que acontece no mundo, acontece comigo. Quando você é assaltado na rua, não foi você que foi assaltado, eu também fui. Eu não recebi a violência, obviamente, simbólica e física que você recebeu, mas eu fui vilipendiado no meu direito. Porque o Rousseau diz o que para você? Somos todos iguais perante a lei. É a vontade geral. Entenderam isso? Sabe quando um casal vai ter o seu filho num hospital e por algum tipo, sabe-se lá por quê, de negligência médica, aquele bebê morre no parto? Não foi o filho exclusivamente daquele casal que morreu, mas o teu filho que sequer nasceu já está morto. Porque tudo que acontece no mundo acontece comigo. Isso é princípio cidadão. É por isso que os gregos têm uma máxima fantástica para pensar a cidadania, né? Quem é o grego? Aliás, quem que é o cidadão na Grécia, em Atenas particularmente, por favor? O cidadão é aquele que participa da política, né? E aquele que participa na política na Grécia Antiga, que é cidadão, necessariamente um homem, ele tem o título de ser livre. É livre quem participa da política. E aí, aquele que é livre e que tem a possibilidade de participar da política e não participa, os gregos têm uma expressão, idiotes, que traduzido chama-se idiota. Um indivíduo mesquinho, orgulhoso, que não pensa o bem comum. Ser cidadão é isso. É pensar o bem comum, é pensar o próximo, é entender que tudo que acontece no mundo acontece comigo. Joia? Por isso, trago para vocês uma imagem que ela é muito emblemática, é um meme de internet. Veja que a internet tem coisas positivas, né? A gente pode trazer memes de internet para ajudar a entender isso aqui. Quando a gente estuda no direito ou na sociologia, às vezes nós fazemos algumas confusões. Por exemplo, a palavra igualdade no direito é equivalente à equidade. Mas na sociologia e na ciência política, não. Equidade significa justiça. Certo? E nós precisamos fazer essas distinções básicas, para que não se criem confusões. O que eu quero mostrar com vocês aqui são princípios de cidadania. E essa imagem me ajuda a fazer isso um pouco. Vamos lá. A gente gosta muito de falar sobre meritocracia. Acho bacana, mas um pouco complicado. Vamos entender por quê? Se vocês observarem, nós temos 3 pessoas ali. As 3 pessoas têm o mesmo objetivo, né? Ali no quadro da igualdade. Elas querem assistir a um jogo de beisebol, perfeito? Mas se você observar um pouco mais atentamente, as 3 pessoas que ali estão são diferentes. Princípio liberal, somos diferentes. Porém, mesmo sendo diferentes, partimos de bases iguais. Então veja, muito embora todos nós aqui estejamos numa condição de igualdade, nós somos diferentes. Perfeito? Agora dá uma olhadinha no quadro do lado ali. Está escrito justiça. Ali naquela palavra justiça, você tem que ler também equidade. Porque o que é equidade? A equidade é uma tentativa de diminuir a diferença, mas nunca vamos igualar ninguém a ninguém.
porque nos manteremos diferentes. Então, como que eu posso buscar promover uma justiça ou uma equidade social através de políticas públicas que têm essa finalidade? Então, o que a gente faz aqui? Está vendo o cara que está em pezinho ali e não tem nada, não tem um caixote debaixo dele? Sabe quem que é esse cara? Esse cara é o cidadão. Ele está pronto, ele está preparado, ele sabe que ele pode fazer algo. Porque tudo que acontece no mundo acontece com ele. Ele não precisa ganhar nada de ninguém. Ele é o cara que tem a consciência de que precisa melhorar o que aí está. Então ele faz o quê? Ele vai ajudar. Você viu que tem um menorzinho ali que tem uma caixinha? Esse é o cara que ganha alguma coisa. Agora, ele já consegue observar do outro lado. E você viu que teve alguém que ganhou mais, ganhou 2 caixinhas? Esse é o cara que precisava de muita coisa. Mas agora ele está ali, junto. Eles são diferentes. Eles têm objetivos iguais. Mas isso é política pública, amigo. É assim que a gente tenta promover, não é? Aliás, diminuir as desigualdades. Porque a palavra diferença também não significa desigualdade. Nós somos diferentes. Mas será que aqui nós somos desiguais? E a desigualdade está atrelada à ideia de acesso de oportunidades. Perfeito? Então, ciência política, sociologia, são áreas do conhecimento, são ciências que têm por finalidade contribuir para vocês internacionalistas, para vocês futuros operadores do direito, na compreensão do fenômeno social e político. Não é? Então, a ideia é trazer essa reflexão e uma oxigenação, muito embora porque a maioria dos colegas que estão aqui hoje estudando no curso de Direito, a partir do 3º período, tem matérias muito técnicas e acabam se distanciando um pouco mais das propedêuticas. E é sempre bom retomar esses valores, não é, de formação humanística. Ok? Bom, para que eu possa ir avançando, não é, e eu falo demais, eu não quero me prolongar, agora a ideia da noite é falar um pouco sobre violência. Essa temática que eu vou puxar com vocês agora é a aula que geralmente eu dou de abertura na pós-graduação em Segurança Pública e Política Criminal, que a gente tem aqui na Univale. É apenas uma introdução ao pensamento. Porque quando a gente pensa violência, no senso comum e na cabeça da maioria das pessoas, a violência está atrelada ao quê? Aquela violência física, né? Aquela que eu escuto a sirene da polícia, aquela que eu observo o corpo de bombeiro passando, né? Um helicóptero, é o barraco geral. Mas a violência que nós estamos tratando desse modo é a violência final. É importante buscarmos compreender a gênese da violência. Onde será que ela começa? Bom, para falar de violência, eu tenho que falar de agressividade, certo? Então, a ideia básica é que essa agressividade ela se inicia dentro de casa, com valores muitas vezes produzidos por nós. E aí eu vou te fazer uma pergunta simples. O direito produz violência? Se você observar essa imagem aqui, desse slide, eu provo para vocês que o direito é um produtor de violência, historicamente, a partir da coroa portuguesa, ou seja, do Império no Brasil. O que eu estou tratando ali para você? Veja, a lei do diretório, de 3 de maio de 1757, que em 1758 se transformou numa lei nacional que impedia a livre circulação de quem? Do índio. Ele não podia andar. E ele era o verdadeiro dono da terra. Ele não tinha posse de propriedade, saca? Né? A galera que faz posse de propriedade, beleza? Mas ele era o dono da terra. O que acontece com esse índio? Só para você entender hoje, tecnicamente. Né? Por que às vezes a violência está dentro de casa? Porque os preconceitos se perpetuam. Né? Índio não tem mais barba. Índio hoje tem barba, não é mais índio de verdade. Vamos entender um pouquinho sobre isso? A questão indígena é muito importante para a prova do Enário também. Olha lá, já foram cerca de 5 milhões no Brasil, em 1500. Hoje são cerca de 235 povos, 55 deles estão isolados, e a gente torce para que não tenha contato com o homem branco, porque a gente sabe o que acontece, eles desaparecem, ok? Essas etnias falam mais de 180 línguas, e são hoje, infelizmente, uma população um pouco mais de 800 mil pessoas.
Um dia foram mais de 5 milhões, hoje são pouco mais de 800 mil. Veja que coisa louca, ok? As terras indígenas no Brasil hoje correspondem a 12% do território legal. 12%. Um dia foi tudo. Ou seja, a América por inteiro, não é? Em média, 100 mil indígenas moram fora, vivem fora de suas aldeias, estão deslocados. Eles representam 0,25% da população brasileira. Politicamente, isso significa o quê? Eles não existem e não são lembrados. E todos nós botamos a cabeça no travesseiro e dormimos tranquilamente e não nos preocupamos com isso. É importante fazer uma reflexão para vocês sobre a questão indígena no Brasil. Qual seja? Olha, para quem um dia foi 5 milhões, e hoje, 2018, nós sempre nos lembramos da Segunda Guerra Mundial e falamos das atrocidades do genocídio produzido contra os judeus, o que é uma realidade. Mas nós temos em andamento, nesse momento no país, um holocausto. E um holocausto da população tradicional brasileira, que ninguém lembra. Isso é um fato. Eu estudo suicídio, né? Estudo suicídio dos jovens em Balneário Camboriú. Mas, por incrível que pareça, a população brasileira não é de suicidas. O maior número de suicidas hoje são dos jovens indígenas. E eu estou falando de crianças de 9 a 14 anos. O número aceitável pela Organização Mundial da Saúde é da média de 6 suicídios para cada 100 mil habitantes. As populações tradicionais hoje no Brasil têm picos de 65 suicídios para cada 100 mil. Se você considera que a população indígena hoje é pouco mais de 800 mil, nós temos uma epidemia fora de controle. E muito disso por quê? Por disputa das terras indígenas, grileiros, madeireiros, né, extração de materiais preciosos de suas terras. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Por isso, em números básicos, a maior população hoje de indígenas, nós temos os Ticuna com 35 mil, os Guarani com 30, os Caigangue com 25, os Macuxi com 20 mil, né, e aí vai. Por exemplo, vocês saberiam explicar para mim a diferença de um Guarani e de um Caigangue? Difícil, né? Por quê? Porque a escola, o ensino médio não nos ensinou. E, caríssimos, aquela aula que você teve do Dia do Índio, lá na escolinha que pintou a cara de verde e amarelo com cocar, esquece. Isso é uma visão romântica que não existe faz tempo. Índio hoje sobrevive. Artigo 231 da Constituição Brasileira, artigo 232. Tudo que dispuser sobre a questão do índio está lá. Bonito no papel, formal, a realidade material são outros 500. 518 anos depois, diga-se de passagem. Um genocídio em andamento. Tá? A diferença básica é que nós temos aqui uma visita forte de Guarani e Caigangue entre nós, né? Os Guarani se caracterizam basicamente por aquelas mulheres que sentam ao chão, com as criancinhas, né? São responsáveis pelo contato com o homem branco, são muito mais tímidos, têm uma dificuldade um pouco grande de entender relações de mercado como nós temos, estamos acostumados. Já os Caigangue, esses são os Guarani, desculpe. Os Caigangue já são diferentes. Você vai encontrar eles também lá em Balneário, mas são mais sazonais. Geralmente, entre fevereiro e março, eles estão chegando. Às vezes, chegam um pouquinho antes. Eles montam aquela barraquinha e está escrito lá, faço tererê e dreadlock. Né? E esses andam de celular, caminhonete, são youtubers, né? E esse ano eles entenderam que ou eles começam a se politizar pela lógica do homem branco, num conceito antropológico que nós chamamos de aculturação, mas que para o Brasil é um pouco complicado, por isso o melhor seria o de fricção interétnica, mas não dá tempo para a gente debater agora sobre isso. E esse ano eles começaram a se lançar e se organizar para a política. Em Santa Catarina tivemos a Querexu, né, que foi uma candidata indígena, né, Guarani. E tivemos, por exemplo, pela candidatura do PSOL, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a vice do PSOL, do Boulos, é uma indígena. Né? O que eles entenderam? Ou a gente aprende a jogar a regra do jogo do homem branco, ou a gente vai desaparecer. Isso é uma realidade. Né? Essa é a violência que o direito produziu, por exemplo, para com os indígenas. Né? Só para você entender, essa imagem mostra um pouco do que é o índio, ou o que ele foi um dia. Você gosta de tomar banho? Parabéns, isso não é coisa de europeu.
Isso é coisa de índio. Você gosta de se espreguiçar na rede? Isso é coisa de índio. Ah, Cadu, mas pelo menos a gente é limpinho e se depila, né? Caríssimo, só para lembrar uma coisa, europeu nunca gostou de se depilar, tá? Quem sempre se depilou foi índio. Língua de pirarucu aqui, língua de pirarucu ali, língua de pirarucu aqui e lá. Você se depila? Dê graças aos índios. Poxa, mas eles tinham gilete? Não, mano, língua de pirarucu, caramba. Assim. Né? Então, isso é uma prática indígena que nós absorvemos. Percebem? Que interessante. Né? E sim, índio hoje usa a internet, é youtuber. Né? Eles estão num processo de assimilação da lógica do homem branco, porque senão vão desaparecer. Então, infelizmente, para alguns a ideia é simples. É preferível ter pelo menos a memória no museu do que desaparecer completamente. É triste, mas é uma realidade. Né? Por isso, só para você entender um pouquinho mais, né, o que os constitucionalistas fizeram. Aqui é um problema de RI. Tá? Sério de RI. Por quê? Na Constituinte de 88, nós temos que entender... Eu posso falar de cultura indígena? Posso? O que vocês acham? Eu posso falar de cultura indígena? Não posso. Por quê? Porque são culturas indígenas. São etnias diferentes. Conjuntos, línguas, valores, costumes, hábitos completamente distintos. A maioria deles louva ao deus Tupã, tem uma lógica básica da língua tupi, né? Mas são etnias diferentes. Então, quando os constituintes se depararam para escrevê-la em 88, eles lembraram dos índios, veja que coisa boa. Só teve uma situação. Eles não reconheceram as etnias, os povos indígenas, como sendo nações. E aí o que eles fizeram? Suprimiram a palavra nação e colocaram a palavra povos indígenas. Por quê? Pensa o Brasil legal hoje. Se a expressão estivesse nação, nós teríamos um problema sério. E que problema seria esse? De fronteiras e diplomacia. Sabe o que acontece lá com aquela galera lá na Espanha? Pois é. Imagina um território brasileiro como o nosso, cheio de fronteiras, com povos indígenas, nações estabelecidas, com língua, prática, religião próprias. Tudo para pedir separação. Caríssimos, o Sul não é meu país. Mas, com certeza, se nação indígena tivesse na Constituição, aí vocês iam ver o que era um problema de separação. Essa é uma realidade. Então, antecipando, os constituintes tiraram a expressão nações indígenas. E ferramos, de algum modo, a mais com eles. Né? Ok? Pois bem. Né? Agora, só para lembrar um pouquinho sobre a questão do negro, né? Porque a pergunta foi aquela, né? O direito produz violência? Para lembrar um pouquinho como nós ajudamos a ferrar com as comunidades negras no Brasil, porque lembrar, hoje eu posso falar de uma cultura negra no Brasil, mas eu preciso lembrar que os povos negros que vieram eram de etnias diferentes. Não falavam, às vezes, o mesmo dialeto. Correto? E aqui foram todos tratados como iguais, sendo de etnias diferentes. Qual era a condição para você ser cidadão, né, em 1891, na promulgação da República? De que você fosse um homem livre, com posses. Um alforriado, um liberto, é cidadão? Não. Ele pode comprar terras? Não. Então, a lei, não é, da República, na promulgação em 24 de 2 de 1891, impedia que as populações, ou que os africanos, ou que os seus descendentes já nascidos no Brasil, pudessem comprar terras. O que acontece? Acontece que na promulgação, e acontece necessariamente com a Lei Áurea, não se fez Pronatec. Não teve Pronatec de inserção. Jogou a Deus dará. E aí ficou. Joia?
Você pode passar aqui para mostrar para eles. Eu gosto muito de mostrar essa imagem, esse quadrinho, que é muito interessante. Ela é uma tentativa de refletir, através de um desenho, o que foi o final da escravidão no Brasil. Quando, por exemplo, a princesa Isabel lá assina a Lei Áurea, e aí um liberto, né, sai da senzala e vem para a cidade pedir emprego. E aí ele chega lá, aí ele fala assim, tem emprego aí? Quero um trabalho. Aí o cara do comércio da cidade olha para ele, bem alinhado, e fala... Vossa Senhoria tem experiência em quê? Aí ele, eu fui escravo até ontem, eu sei plantar. Sobrou o que para ele? Nada. Nada. Né? Essa é uma realidade que se constitui, não é, para a lógica de promoções de violência, de diferenciação e de acesso à desigualdade. Então, caríssimos, se nós tivermos dificuldade de entendermos o que é ser cidadão, se você pode ser um cidadão formal, mas não é um cidadão real, imagina a gênese da formação do Brasil, né, da sua república, e tudo aquilo que nós somos hoje. É importantíssimo entendermos a história do nosso país. Nós não nos conhecemos. Né? Eu lembro quando escrevi a minha dissertação de mestrado, eu iniciei ela com a seguinte frase, que não é minha, é de um outro autor, né, eu parafraseei ele, mas que eu achei que era fantástica. O Brasil está para ser descoberto. Por quem? Por nós. Nós não nos conhecemos. Não conhecemos as populações tradicionais. A gente conhece mais dos índios americanos, porque passa nos filmes americanos, do que dos índios locais. A última tribo indígena, por exemplo, de Santa Catarina a ter contato com o homem branco foram os Xóclins de Ibirama, por exemplo. E a gente nem sabia que tinha Xóclin. E eu também me incluo nisso, porque eu só fui descobrir esse tipo de coisa quando entrei para a graduação. Porque eu também não recebi essa educação. Né? Então, hoje, o nosso compromisso é muito mais de levar o conhecimento, de fazer pesquisa, de fazer a boa ciência, para mostrar para vocês que esse país precisa de muito conhecimento científico, mas de muita pesquisa. Mas está difícil. Não querem deixar a gente fazer pesquisa. Né? Por isso, eu termino essa parte sobre a ideia de cidadania e Estado com um conceito de Bobbio, Norberto Bobbio, um italiano, um dos grandes cientistas políticos modernos, né, que é o seguinte, para depois falar realmente sobre violência, que é o seguinte: o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-lo, mas o de protegê-lo. Trata-se de um problema não filosófico, mas político. Essa é a questão, caríssimos. É um problema político, de interesse, de vontade, de grupos que às vezes monopolizam os acessos à informação, à produção de pesquisa, ao desvelar daquilo que estaria encoberto por aí. Ok? Então, eu falo demais, né? Vamos falar um pouquinho sobre violência, rapidamente. Aí sim, agora eu entro na temática, né, sobre a criminalidade e segurança pública. A minha preocupação com a violência não é a final. A minha preocupação com a violência é aquela que começa, né, dentro de casa. Pode passar para mim? Por isso eu posso falar para vocês em agressividade. Pode bater ali 2 vezes. Nós temos 2 tipos de agressividade. Quais são os tipos de agressividade? O primeiro deles, ele é considerado positivo. Por que ele é positivo? Imagina um bebê. Ele saiu da barriga da mãe. Vai levar, em média, 3 meses para ele descobrir que saiu da barriga da mãe. Porque enquanto ele estava no ventre da mãe, era uma temperatura única, ele se alimentava, não sentia fome, estava de boas, beleza? Ele nasceu, amigo, começou a sentir fome, frio e calor. E como ele dá o sinal para a mãe ou para quem está perto de que algo vai mal? Ele grita, ele esperneia. Isso é agressividade positiva, perfeito? Aí você passa pelo processo de sociabilidade, de primeira socialização, que a gente viu em outubro. Você se educa. E aí você vai para a escola, começam os processos de segunda socialização, que são mais complexos. E a partir das relações produzidas, por exemplo, na escola, com amigos, você começa a ter contato a formas diferenciadas de convivência. E é ali, provavelmente, que você vai se inserir na violência negativa, que é a possibilidade de produzir uma agressão a alguém. Joia? Então, perceba, a agressividade pode começar em casa, a partir das relações que ali estão sendo colocadas, mas que também pode ser aprendida e amplificada fora, na escola. Ok? Pois bem,
Eu sempre pergunto para os meus acadêmicos, porque eu também passo esse material para os meus acadêmicos no curso de Direito lá em Balneário e para alguns que foram meus acadêmicos aqui em Itajaí. Eu sempre pergunto se nessa imagem, né, é uma imagem de um conflito no Oriente Médio, onde você vai encontrar um fuzileiro, e esse fuzileiro tem duas crianças, uma criança por volta de 8 anos e uma criança por volta de 2 anos. A pergunta que eu faço é a seguinte: essas crianças vivendo num ambiente de violência se tornarão violentos? Depende. A resposta é essa. Depende. Né? Eu posso ter aí duas crianças que vão descambar para a violência, como eu posso ter daí pelo menos um que se torne um pacifista, por sofrer com isso e buscar, então, diminuir o sofrimento de outros. A ideia da cidadania colocada, percebem? Então, a agressividade negativa acarreta o quê? Uma disposição para agredir, em ocorrências, em frustrações. Vamos pensar um pouquinho nisso? Por que você não leva uma criança no supermercado? Ou não deveria? Porque uma criança, quando chega no supermercado, ela quer tudo, concorda comigo? Então, lá em casa é uma desgraça, né? Porque eu tenho 2. Então, se eu boto o Lorenzo ou agora o Luiz Felipe, né? Eu levo o Luiz Felipe e ele faz assim. Ele vai jogando tudo dentro do carrinho, ele vai jogando e a gente vai tirando. E aí ele faz birra, né? Então, começa a querer gritar. O que faz a Carla? Porque lá em casa é Carlos e Carla, é dupla sertaneja, né? O que faz a Carla, minha esposa? Pega o Luiz Felipe, sai dali e a gente continua a fazer as compras. E ele berra lá fora. Agressividade. Joia? Então, a gente tenta dar limites. Não é o local. Chega em casa, conversa. É difícil essa pedagogia do não bater, viu? Mas é essa a ideia. Então você faz isso. Beleza? Mas qual é a reação mais fácil que a gente pode produzir quando uma criança produz manha? É bater. Porque para bater não precisa pensar. E toda criança tem um problema. Todas elas têm. E qual é o problema delas? Elas sabem perguntar. E você, na condição de adulto, não tem as respostas. Acredite no que eu estou dizendo. Então é muito mais fácil você diminuir a criança pela sua força e brutalidade, como diria o próprio Rousseau, quanto maior e mais forte, mais violento você se torna com aquele impotente. E porque nós temos um outro problema. Qual, Cadu? O outro problema é que nós não consideramos crianças como seres, de fato, importantes ou com necessidades importantes. Por quê? Porque você é adulto, amigo. E porque você tem que estudar para o ENAD, você tem que estudar para a prova da ordem, você tem que estudar para a prova do Instituto Barão do Rio Branco, final do mês você tem que pagar a conta. E o que é uma criança chorando? O que é uma criança querendo brincar e pedindo atenção? É alguém que incomoda. É fácil dialogar com essa criança se você não tem tempo? Não é. Qual é o jeito mais fácil de você responder a ela? Bater. Puxar a orelha. O exemplo começa em casa, a agressividade está ali. Pode passar? Não fui eu, não estou, obrigado. Ou seja, pode, vai, vamos lá. O quadro da Tarsila do Amaral, né? Na sociologia, entendemos que a expressão da agressividade associa-se às relações de sociabilidade. É aquilo que você tem como relação de experiência. Né? Tudo vai depender do modo como você, então, digere aquela informação. Pode passar. Então, o que é violência para nós na sociologia? O uso intencional da força física ou do poder real ou potencial, não é? Contra si próprio. Mas quem é o louco que vai bater em si mesmo, Cadu? O cara quer se matar, suicidar. Você pode produzir violência contra você. Né? Contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. E a violência não está caracterizada meramente numa violência física, ela pode, como diria Pierre Bourdieu, uma violência simbólica, que é uma violência de caráter psicológico. Certo? Essa violência, ela está nas relações. Pode passar para mim, por gentileza? Por isso, veja só, pode bater ali. Todo ato de agressão tem como finalidade matar, machucar? Não, nem sempre. Nem sempre. O problema é que nós somos seres comunicacionais. E na qualidade de seres comunicacionais, nós temos dificuldade de interpretar, às vezes, o que o outro quer expressar. Isso explica muito porque os casais, né, acabam brigando. O cara fala uma coisa, ela entende outra, né, e aí deu treta. Agora você imagina isso no âmbito familiar com crianças. Entender, fazer-se entender. Ok? Manda lá.
Então, olha só. O que isso significa? Pode colocar para a gente. Significa que o modo como nos relacionamos, não é, em um ambiente, nos oferece a possibilidade de reproduzirmos a violência para gerações futuras. Como que a gente faz isso? Dá uma olhadinha ali. Está vendo aquele carro? É um carro oficial. É um agente de trânsito. Parado aonde? Em cima da faixa. Agora vamos apertar o calo de todo mundo? Quer ver como a violência se produz em casa e você não se dá conta? Que foi o que eu falei para vocês em outubro desse ano, no primeiro encontro. Imagina aquela quarta-feira ou aquele domingo, jogo de futebol. Presta atenção. Você convida seus amigos para assistir o jogo. Prepara a cerveja, os colegas trazem os petiscos e começa o jogo. Criança de 3 anos, criança de 4 anos, 6 anos, tudo ali reunida para assistir o jogo de futebol. Lá pelas tantas, depois do consumo alcoólico, com um certo grau de embriaguez, o juiz marca um pênalti. Como você reage? Você elogia a mãe do juiz, não é? Na frente das crianças, tomando cerveja, com alta voluptuosidade de intencionalidades. A criança olha, amigo, e a criança toma o adulto como referência. E eles aprendem rápido demais. Você não se dá conta. 1 hora depois, 1 dia depois, ele está reproduzindo o que você está fazendo. Às vezes não na sua frente, na escolinha, por exemplo. É um fato. Sabe aquela história de 2 pesos, 2 medidas? Você fala para o seu filho, não, você não pode beber porque você é menor de idade. Mas tu dá R$50 para ele comprar uma caixa de cerveja, porque final de semana vai ter churrasco em casa. Você, sem se dar conta, está reproduzindo a violência. Sabe quando você está dirigindo o seu carro? Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu tento não fazer bobagens no trânsito e não gritar no trânsito. Mas você está dirigindo o seu carro, o cara te fecha lá na frente, você elogia a mãe dele também. E a criança está ali atrás. Aí depois as pessoas se perguntam, porque talvez lá na frente o cara vai no jogo de futebol, no meio de uma confusão, ele arranca uma privada e joga lá de cima. As crianças, né, estão nos tomando como parâmetro. E um outro problema sério é o quê? Nós temos dificuldade de educar os filhos, de dizer não. Se de um lado você produz uma violência dessa característica, do outro você produz uma violência quando você não educa o seu filho para dizer não. Por que não leva a criança para o supermercado? Para evitar conflitos, desnecessidades. Então a agressividade ela está dentro de casa. E cada criança e cada indivíduo assume valores e significados. E então elas reproduzem amanhã depois na sua vida adulta. A psicologia está aí para mostrar isso para nós, que contribui para essa possibilidade. Né? Então, quais são os valores que nós estamos ensinando? O que são pernas, carros? Né? O que é o cérebro? Hoje, WhatsApp, televisão, Facebook, redes sociais. Né? O que é contato humano? Justamente a rede. Não é? O que é cultura? Televisão ou coisas banais. Né? Quem é amar a si próprio, de forma individualizada, de não pensar o outro na condição cidadã, ok? E aí vai. O que é mais importante? Quem é Deus? Então, são processos educacionais que nós estamos falhando na condição de não sermos cidadãos por não conseguirmos estar próximo aos nossos filhos. Já diria, por exemplo, o nosso querido saudoso que nos deixou recentemente, o Zygmunt Bauman, não é? Se tudo se tornou líquido, nós não temos como estar próximos. Veja que a insanidade social que estamos vivendo. Né? Você sai de casa para comer comida caseira no restaurante. Isso é sinônimo de insanidade, amigo. Comida caseira é em casa, não é na rua. Verdade. E você perde tempos preciosos de produzir afinidades com seu filho. Sentar à mesa e comer. Café da manhã, janta. Todo mundo sem tempo, todo mundo com pressa. Porque no dia de hoje o que faz valer a sua vida é o relógio, não é a sua natureza. Trocamos o tempo da natureza pelo tempo artificial. Então precisamos compreender toda essa formação que nos trouxe até essa modernidade radicalizada que estamos vivendo. Alguns vão falar de pós-modernidade. Eu não concordo com essa temática, mas também não dá tempo para a gente divagar sobre isso agora. Mas o que eu tinha para trazer para vocês, para trazer como reflexão, seriam essas construções do como pensar a formação desse Estado, de como pensar a formação dos direitos, de como pensar a ideia de cidadania e de como entender a violência como gênese dentro de casa.
Nós somos indivíduos que aprendemos a violência e reproduzimos a violência e não nos damos conta de que estamos sendo violentos. Por isso, mais uma vez, a questão que foi tema de redação do vestibular da CAF desse domingo, que teve prova da OAB, foi um tema muito interessante, politicamente correto. Só quero lembrá-los de uma coisa, não se trata de ser politicamente correto, ou seja, de ser um autoritário. Se trata necessariamente de entender até que ponto nós estamos sendo violentos e não estamos nos dando conta de que essa violência está sendo propagada. Como eu falei em outubro para vocês, a partir do conceito de racismo recreativo do professor da Fundação Getúlio Vargas, que ele trabalhou, né? No Brasil, o preconceito se faz por brincadeiras. E assim a gente propaga. Sabe aquela piadinha contra a mulher? Sabe aquela piadinha contra nordestino? Sabe aquela piadinha contra o transexual? Sabe aquela piadinha contra o negro? Pois é, era só uma piadinha. Mas foi uma piadinha que levou a violência para frente. Então, não é politicamente correto. É entender que a gente, às vezes, está produzindo a violência e não se dá conta. Essa é a dimensão. Aí o cara me pergunta, mas Cadu, e no show de stand-up? Reforço para vocês. O show de stand-up você paga para ser ridicularizado. Porque o cara vai falar mal da tua mãe, do teu nariz, do teu culote, vai falar mal da tua magreza. Mas você está pagando para isso. E o ambiente está controlado. Mas numa festa? Numa sala de aula, num debate acalorado? Não, amigo. Não foi uma brincadeira. Foi proposital e com a intenção de ferir. E isso é violência. Beleza? Obrigado.